Então, meus amigos, eu que gostaria de agradecer o convite do Luciano. É uma oportunidade para nós estarmos, então, conversando sobre algum tema do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E eu fiquei, depois do convite, pensando, primeiro, de perguntar quanto tempo nós teríamos, imaginando que ficaríamos até a meia-noite. O que vocês acham? Então, eu digo isso brincando, porque o Evangelho de Jesus é uma coisa muito ampla. Pelo que o Luciano me falou, vocês, todas as semanas, têm estudado essa temática e brincando com a ideia da hora, é porque não nos faltariam assuntos relacionados a esse livro, que nós podemos ver de dois modos diferentes, não é? A primeira coisa que eu gostaria de lembrar com vocês, muito agradecido pela oportunidade, é que hoje é dia 14 de abril e, por uma coincidência de data, amanhã é dia 15. E dia 15 de abril de 1864, portanto, há 156 anos atrás, nós tínhamos a publicação da primeira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Pode ser mera coincidência, mas vamos fazer de conta que não é, porque é uma data muito bonita e nós estamos nos reunindo, e vocês já o fazem, em torno desta obra. Só valeria a pena nós nos lembrarmos que, do ponto de vista do Novo Testamento, nós temos o Evangelho. E ali nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento tem também as cartas ou epístolas de Paulo, de Pedro, de Judas Tadeu e de João também. Tanto quanto nós temos Atos dos Apóstolos, que é uma obra memorável e que foi escrita por Lucas, o evangelista. E aí nós também temos, além de tudo isso, o Apocalipse de João, que é outra obra de um significado diferente, é uma obra toda simbólica e que tem a ver com o discípulo amado, que é como João é conhecido, não é verdade? Ali tem episódio lindo, né? Porque todos os apóstolos, a não ser João, desencarnaram de uma morte dolorosa, violenta. O único que foi até, vamos dizer, a terceira idade, né, foi João. E numa determinada altura, João estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, e ali ele, acreditando que a sua tarefa já estava por terminar, ele recebe, porque era um médium extraordinário, a visita de Jesus e de um centurião. E Jesus se refere a ele, de João, a tua missão não terminou. João se surpreende, já idoso, e aí, depois que Jesus e o outro espírito se afastam, ele entende que a tarefa dele continuaria quando ele escreve o Apocalipse. Mas esse não é o nosso tema hoje. Então, eu quis recordar a data de amanhã, 156 anos, do livro, que é o livro que deu para nós a ideia muito clara de que o Espiritismo é uma doutrina cristã, na medida que Allan Kardec cuidou de escrever esta obra, claro que com o auxílio dos espíritos da codificação, para que ninguém duvidasse
que a doutrina espírita é ciência, claro, a ciência espírita. O espiritismo é filosofia, uma filosofia moderna, transcendente, é filosofia, mas ela tem toda uma questão de fundo moral. E é aí que entra a vinculação da doutrina espírita na própria codificação kardeciana com o Evangelho de Jesus. Então, isso fez parte e vai permanecer eternamente a ideia deste vínculo maravilhoso, que, aliás, começa quando, na pergunta 625 do livro, do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta quem é o modelo, a quem nós devemos ter como uma referência no sentido moral e espiritual. E a resposta da espiritualidade é direta: Jesus. Então, ali começa como que todo esse vínculo extraordinário entre o Espiritismo, o Cristo, a sua obra e os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, só que agora com a luz da doutrina espírita, a luz do conhecimento espírita, para que nós tivéssemos exatamente esses evangelhos estudados, sem as dificuldades de natureza humana, para que nós pudéssemos conhecer a boa nova de Jesus de um modo mais esclarecido, para que não houvessem mais distorções. E aí a preocupação do codificador, que talvez tenha sido até um dos apóstolos, para que agora, como Hippolyte Léon Denis Riveil, nós tivéssemos fazendo parte do contexto da codificação. O livro que vincula a doutrina espírita às questões morais mais profundas, a exemplo da vida de nosso querido Mestre Jesus. Então, é uma consideração introdutória. Mas eu gostaria de lembrar sobre um tema que nós poderíamos pensar de abordar hoje, que é o Evangelho e a medicina. Por que isto? Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia com um número altamente expressivo de pessoas nos hospitais e clínicas, em terapias intensivas, ou doentes testados positivos para o vírus, mas estando em casa. Mas o que é bem delicado é o número de desencarnações que vem acontecendo nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, em função da fragilidade humana destes tempos, frente a essa agressividade do novo coronavírus. Então, nós gostaríamos de lembrar, e eu lembro até um pouco também como médico, né? A ideia de que a Terra é um mundo hospital. A Terra não é exemplo de mundo. A Terra não é um mundo referência. Ninguém sugeriria para um espírito qualquer, filho de Deus, que viesse viver na Terra, vamos dizer, fazer aqui de livre e espontânea vontade um estágio, passar umas férias de alguns séculos. Por quê? Porque aqui ainda, como um mundo de provas e expiações, é um mundo de sofrimento, é um mundo de dores. E nós já tivemos inúmeros aspectos que modificaram o cenário da humanidade. Nós tivemos a peste negra na Europa, em que grande parte da população europeia foi dizimada por uma infecção, né, o bacilo da peste bubônica, tanto quanto nós tivemos a gripe espanhola bem perto
do início da Primeira Guerra Mundial, que também dizimou milhões de pessoas. Pelo menos quase a metade da população da Europa como que desencarnou de uma hora para outra, num determinado período. Mas nós lembramos das guerras, dos conflitos. Nós temos 5.000 anos de história da humanidade, no sentido da história escrita, e nós nunca tivemos 100 anos de paz. Nós somos espíritos muito diferentes do que reina o universo afora. Nós vivemos como que enclausurados no planeta Terra. Hoje estamos nesse ou naquele país, vivendo essa ou aquela cultura ou experiência reencarnatória. Nós temos, lamentavelmente, fronteiras erguidas entre as nações, que, aliás, em função da pandemia, essas fronteiras estão literalmente fechadas, e nós entendemos, é uma medida agora de saúde pública, pela Organização Mundial de Saúde e assim por diante, mas nós temos erguido barreiras de entendimento. Nós temos vivido conflitos, invasões, explosões muito hostis há muito tempo. Então, esse é o lugar de espíritos muito distantes da vivência do cristianismo, da vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós somos muito deficientes moralmente. A espiritualidade nos diz, e é uma questão só de fazermos uma aritmética, nós somos na Terra 20 bilhões de humanos, sem contar os animais e os sub-humanos, portanto. Nós somos 7,6 bilhões de encarnados. Somos 12,4 bilhões de humanos desencarnados, com o mesmo tipo de vida espiritual, doentes do espírito, doentes do sentimento, doentes das nossas questões intelectuais. E por isso, pelas vivências, não apenas aquelas macroscópicas, que envolvem um grande número de pessoas, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Camboja, a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Nós temos assim grandes transtornos há muito tempo. E nós estamos, vamos dizer, querendo lembrar esse aspecto para que nós entendamos o quão carentes nós somos no sentido de evolução espiritual. Os conflitos dentro de casa, os grandes problemas ocultos nos lares de todas as cidades, envolvendo mesmo culturas muito diferentes, umas mais espiritualizadas do que outras, dificuldades em toda parte. Então, isso tudo vem se traduzindo numa vulnerabilidade. Nós somos frágeis às doenças mentais e às doenças clínicas. Nós vivemos, vocês sabem disso, epidemias que nada tem a ver com micro-organismos como esse vírus, como a peste na Europa, não é? Como a malária, que é uma doença epidêmica, pandêmica, infecciosa, que está nas Américas, está na Amazônia e países amazônicos, que está em muitos países africanos, mas a ideia é de que nós temos uma epidemia de depressão, transtorno mental de uma gravidade enorme. E junto da depressão, nós temos uma epidemia que é um subproduto da depressão, que é o suicídio. Então, reparem, na base de tantas dificuldades,
estamos nós, espíritos, distantes do Evangelho, distantes do cumprimento das leis de Deus. Nós estamos descuidados disso por uma ignorância sem limites em relação ao que é fundamental. Os séculos estão passando, as reencarnações que estamos tendo estão se sucedendo e nós chegamos de volta no mundo espiritual ainda como andrajosos. Tanto é que a frase que mais se escuta no mundo espiritual, quando alguém acorda em condições de uma certa percepção da realidade, se eu soubesse. E nós realmente, pensando no grande todo, nós como humanidade ainda não sabemos do essencial, de que existem leis divinas, de que somos seus filhos, filhos de Deus. Nós não sabemos lidar ainda com o porquê da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Se a gente pensar bem, a grande maioria desconhece essas coisas. Fora quem conhece e não valoriza. O que é algo ainda de consequências muito sérias. Porque uma coisa é viver distante da oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Outra oportunidade é ter isso tudo em mãos, mas ficar nas mãos, ou apenas nas elucubrações intelectuais, e nós não trazermos o Evangelho para dentro do altar das nossas consciências e dos nossos corações. E aí nós vamos enganando a realidade, nós vamos enganando a nós mesmos, nós vamos fazendo de conta que está tudo bem, que esses ensinamentos não são para nós, quando, na verdade, se estão conosco, é porque são. Não adianta nós pensarmos que, se nós conhecermos capítulos e versículos de qualquer um dos evangelistas e dos seus respectivos evangélicos, podendo até citar as referências bibliográficas dos capítulos deles, que isso basta. Nós estamos equivocados ainda. Podemos ser equivocados espíritas. Quantos e quantos de nós ainda, vamos dizer assim, não estamos fazendo o que é devido? Nós pensamos que somos, meus amigos, quem nós não somos. E esse pensar de que somos um pouco melhores é como se nós nos eximíssemos dessa responsabilidade em relação a nós mesmos. Então, as pandemias, as epidemias, reparem, o que é o câncer, a neoplasia, as doenças de tratamento oncológico? Isso é algo dominante. As curvas de estatística, de incidência, de prevalência, só crescem. Ou seja, nós vivemos porque somos uma humanidade internada num grande hospital que se chama orbe terreno. De tal maneira que nós não vamos obter, vamos dizer, a devida redenção, vamos dizer, a alta desse hospital, se nós não mudarmos o foco. Nós estamos olhando para os outros. Nós estamos apontando o dedo da crítica e da responsabilidade de tudo até para os nossos amigos, colegas, familiares, parentes da parentela corporal. Não é? E quando nós apontamos para fora, nós transferimos as responsabilidades.
E isso mantém-nos numa zona de conforto. O problema está no outro e não em mim. Então eu posso continuar fazendo como eu tenho feito. Ponto. Outra ideia é a ideia de que a medicina ela tem 5.000 anos de história. Desde todo o início lá com Imhotep no Egito, que foi o primeiro médico da história da medicina, ele era egípcio, provavelmente capelino, e veio com toda uma leva de espíritos de Capela para cá. Depois, muitos séculos depois, Hipócrates na Grécia. Então, nós temos um percurso lindo da medicina até os dias atuais. Sempre pessoas tentando ajudar os doentes. Os pacientes com problemas os mais variados, que nas respectivas épocas eram conhecidos naquelas comunidades, naquelas cidades, naquelas regiões e países da Terra. Mas hoje nós temos uma medicina que ainda prioriza o corpo, a célula, os órgãos doentes, os sistemas orgânicos enfermos. E aí nós temos ultrassom, ressonância, tomografia, PET scan. Nós temos todo um arsenal de imagens, aliás, lindas, de alto nível, mas procurando tão somente o que existe de doença no plano físico. E agora, em função do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, nós estamos despertando para uma ideia nova, para uma crença de que, independente do corpo ser doente ou sadio, o corpo é uma vestimenta física que nós tomamos transitoriamente e depois descartamos ao fim daquela jornada reencarnatória. Mas o nosso perispírito, ele se mantém. Ele é de antes de cada renascimento e vai seguindo conosco após a morte ou desencarnação. E aí, qual é a questão? Os nossos perispíritos traduzem as nossas limitações morais e as transgressões que nós fomos fazendo às leis de Deus no curso da história. Então, o Evangelho em si é o grande norte da bússola. De tal maneira que a medicina que já está aí, chegando, é uma medicina, depois de toda a evolução do século XIX, evolução do pensamento filosófico, da ciência em geral, da ciência médica, nós estamos progredindo e agora em condições de entendermos quem de verdade nós somos. Quais são as nossas questões mais profundas? Porque antes nós éramos mais distraídos, como são distraídos a imensa maioria da humanidade até hoje. Mas nós estamos crescendo um pouquinho, amadurecendo ideias, porque o Espiritismo chegou. E como doutrina espírita, de um modo geral, nos ajudando em tudo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, obras póstumas, a revista espírita. Isso é um manancial dos céus para nós. E de tudo isso, apesar do valor de todos esses conteúdos, o Evangelho de Jesus é um grande convite para nós, a partir de uma ciência nova, que é o Espiritismo, compreendermos o valor do Cristo, a ideia da grandeza desse Espírito, o pastor de todas as ovelhas, o médico sublime, uma alma sideral, que nada tem a ver com a condição humana. Ele se fez humano
para poder interagir conosco durante aqueles 3 anos. Mas ele não tem nada a ver com isso aqui. Ele tem a ligação dele por amor a nós. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver Emmanuel dizendo, olha, há 4,5 bilhões de anos, não são 1.000, nem milhões, são bilhões de anos. Jesus já era um Cristo divino. E ele, naquela altura, quando a terra ainda se resfriava, ele recebe a outorga divina de cuidar, de gerar tudo para que viesse uma humanidade de bilhões, animais, plantas, florestas, tudo isso é dele. Não é dele como propriedade. É dele no sentido de uma responsabilidade cósmica, intraduzível em palavras, que só uma interação de Deus com um Cristo divino para gerar tudo isso aqui a nosso favor. E ele segue trabalhando por nós. Então, quando ele veio há 2.000 anos, trouxe, convidou espíritos maravilhosos dos 12 apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, mas especialmente os evangelistas, ele entregou à humanidade o legado de vida do tipo, filhos queridos, prestem atenção, não em mim, Jesus dizendo, mas nos ensinamentos que eu estou trazendo, nas sugestões. Então, quando ele, por exemplo, nos diz orai e vigiai, ele conhecia tudo desde sempre. Então, o orai e o vigiai têm um valor incalculável para uma vida de qualquer um de nós, num mundo atrasado, primitivo, semi-primitivo, ou dito de provas e expiações. Mundo que tem guerras, como nós temos tido, é mundo atrasado. E ele amorosamente sai da sua realidade solar, do seu trono solar, viaja milhões de quilômetros até a Terra, vai se revestindo de túnicas constituídas de partículas elementares, hoje bem conhecidas da física moderna, da física de partículas, leptons, bósons, baríons, vai se revestindo até se corporificar e viver aqueles anos, deixando tudo por nós. Dias atrás, estávamos celebrando a Páscoa, no sentido, não da Páscoa, vamos dizer, católica, mas a ideia dele com os apóstolos. A ideia da Páscoa é uma coisa linda para vermos um outro dia, porque ele já sabia que ele teria que se afastar. Ele avisa, vamos dizer assim, todos aqueles que estavam com ele na última ceia, eles não entenderam, mas depois Jesus vive o sacrifício do Calvário e o drama da cruz. Então, meus amigos, reparem, o Evangelho de Jesus é aquilo de mais substancioso que nós temos para nos favorecer a recuperação espiritual. Porque nós somos pequenos, nós somos espiritualmente imperfeitos, como nós escutamos na doutrina espírita, como nós já tínhamos conversado ou lembrado hoje. Então, a medicina que está aí é uma medicina que vai se espiritualizando progressivamente. Querem ver uma ideia da nova medicina com a qual nós já estamos como que compreendendo, estudando, trabalhando, funcionando? Quando a gente fala, por exemplo, em termos de gratidão,
Gratidão é uma atividade do espírito humano, vamos falar em termos de cada um de nós que estamos na humanidade, não é? Nós conhecemos pouco da vida de outras humanidades nos muitos orbes ou moradas da casa do Pai. Mas a gratidão é um sentimento que tem a capacidade de gerar mudanças, transformações a nível cerebral. Não apenas na bioquímica cerebral. Regiões do cérebro humano, pela atividade de nós agradecermos as oportunidades do dia a dia, que a vida nos contempla, e quando eu digo a vida, eu estou me referindo às leis amorosas, à misericórdia e tudo aquilo que ela, nesse grande conjunto favorável à nossa evolução, eles nos trazem. Nós gostaríamos de lembrar que a gratidão, hoje, ela é prescrita medicamente. Em que sentido? Quando ao final de cada dia você faz o seguinte exercício, você vai se lembrar de aspectos daquele dia que você apreciou, que você se sentiu favorecido por pessoas, por instituições, por forças espirituais, e você anota numa folha de papel 3 momentos da sua etapa, daquele dia. Quando você desenvolve isso, o teu cérebro muda, e a partir do cérebro que muda, e você pode usar a ressonância nuclear magnética para evidenciar isso, todo o teu corpo, todo o teu mundo celular recebe os efeitos favoráveis. Então, hoje, em medicina, o evangelho está como que junto. Em que sentido? Gratidão, oração, compaixão ou empatia, meditação, são aspectos morais, são aspectos de uma vida que vai se espiritualizando. E junto disso tudo, a ideia de um benefício para as células, um benefício para a mente humana, uma prevenção de doenças. Hoje, quando nós nos relacionamos na chamada relação médico-paciente, seja no consultório ambulatório, seja na emergência, na terapia intensiva, às vezes, a ideia de você lidar com o paciente com questões outras, além dos medicamentos em si. Vocês me acompanham? Então, a ideia é de que as questões espirituais diante do Evangelho de Jesus, especialmente aquelas da Boa Nova, e tudo que nós tivemos desde há 2000 anos até hoje, e o aspecto mais importante, a obra que se comemora amanhã, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, 156 anos da primeira edição, são etapas maravilhosas de uma luz que nos vem das alturas, para que nós compreendamos as leis, para que nós vivamos de acordo com as leis, para que nós não utilizemos nenhuma condição pessoal para transgredir, porque quando nós fazemos isso, nós vamos abrindo as brechas que vão se somando e ao longo de séculos ou milênios foram, estão e talvez estejam por muito tempo gerando as mais diversas predisposições para o nosso sofrimento, que ainda é, infelizmente, bem típico da nossa vida terrena. Então, meus amigos, nós gostaríamos de refletir dessa forma com vocês. Como eu brinquei no início, eu posso ficar até a meia-noite. Eu não sei como é para vocês, mas gostaria de
me colocar à disposição para eventuais perguntas de vocês, para que nós, quem sabe, possamos aumentar um pouquinho o nosso entrosamento, a nossa interação. O que vocês acham? Ótimo. Podemos sim, doutor. Aos amigos que não sabem usar a ferramenta, existe, quando você põe o seu mouse em cima da tela, tem um mute. O microfone de todos está desligado. Quando for falar, eu posso ligar aqui ou vocês ligam e perguntem. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês preferirem, vocês podem fazer perguntas registrando-as num pedacinho de papel, e aí, numa outra oportunidade, eu respondo a todas, mesmo que passe da meia-noite, não tem problema. Muito bem. Eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que há mais ou menos 3 anos me deu vontade de criar um grupo no Facebook para que nós orássemos uma vez por semana. Escolhi os domingos, no horário de Brasília, às 6 da tarde. Éramos eu e mais um punhado de pessoas, algumas de Portugal, onde eu fui muitas vezes, pessoas queridas, frequentadores ou dirigentes espíritas. Começamos. E aí, quando é 6 da tarde, nós fazemos uma oração que dura mais ou menos uns 20 minutos, orando pelos doentes, pelas vítimas das guerras, pelos suicidas, pelas crianças no espectro do autismo, que é outro grande aspecto da nossa realidade. E aí, o grupo foi crescendo ao longo desses 3 anos, e quando surgiu a questão agora da pandemia, e diante de tanto sofrimento, de tanta desencarnação, vovôs e vovós do grupo de risco, às vezes, hoje em dia, quase a metade agora é de pessoas da vida adulta, sem que sejam idosos. Enfim, eu achei válido, combinei comigo mesmo, de fazer uma prece todos os dias, e agora não mais às 18, todos os dias, às 17 horas, para que nós, então, pudéssemos, dentro da questão do fuso horário, contemplar pessoas que moram longe do Brasil, que estão lá do outro lado. Então, por exemplo, eu tenho amigos em Copenhague, na Dinamarca, espíritas, lá são 5 horas depois. Portugal e Reino Unido, 4. No Líbano, são 6. No Azerbaijão, são 7. Então, o que acontece? Nós começamos com meia dúzia de pessoas. Aqui é 1 hora menos, são 4 da tarde. 4 da tarde. Aqui aonde que você está? Ah, sim, claro, Em uma Campo hora Grande, antes. Mato Grosso do Sul. Uma hora antes. Então, o grupo cresceu, eu digo que é a nossa família, uma família construída gradativamente. Hoje são 3.700 pessoas de 30 países diferentes. Então, qual é a ideia? A ideia é de nós, naquele horário, eu geralmente sou quem faço. Quando eu tenho uma viagem, eu peço a alguém, esse alguém faz a oração, um amigo da Itália, uma amiga de Portugal, um psiquiatra, colega nossa do grupo espírita, a Samira, e aí nós nos unimos em prece. Não é? É o que nós chamamos preces e irradiações. Enfim, eu queria lembrar para vocês, eu enviei para o Luciano o link, e aí quem quiser colaborar conosco pode fazê-lo, é só pedir para entrar,
E nós, então, vamos ter a contribuição de vocês. E, por último, como nós somos muitos países próximos de língua espanhola, o Brasil é todo como que envolvido de países de habla hispânica. Então, diante de tantos problemas na Venezuela, no Equador, na Argentina, no México, em Honduras, El Salvador, eu, todos os sábados, às 7h30 da noite, horário de Brasília, 6h30 em Campo Grande, então cada um tem o seu horário, eu faço uma prece nos mesmos moldes, só que em espanhol. E aí, então, eu vi que alguns de vocês são de países de habla hispânica ou países latino-americanos, são convidados também, é um outro grupo. Esse grupo começou há 20 dias, nem tanto, e são 400 e poucas pessoas que funcionam conosco. Com que objetivo? Formarmos uma equipe e uma equipe em prece coletiva pela humanidade, nesses tempos difíceis. Jesus não nos sugeriu o orai e o vigiai? Quantas vezes, em quantos momentos dos evangelhos, dos 4 evangelistas, nós tivemos momentos lindos de Jesus propondo a oração de cada um dos apóstolos, dos discípulos, para que aquilo que ele falara há 2000 anos ficasse para a cristandade do futuro como um todo. Então, era isso que eu gostaria de colocar agora nesse finalzinho. Quero agradecer a presença de vocês. Escolhi um aspecto para abordar e, se Deus permitir, no futuro nos encontraremos em outros momentos. Muito obrigado a ti, Luciano, e aos seus pais por essa oportunidade de conhecer amigos novos e podermos trabalhar tendo o Evangelho do Cristo como o nosso norte. Obrigado, Luciano. Nós que agradecemos, doutor. Nós que agradecemos a sua possibilidade, né, de a gente usar essa tecnologia a nosso favor aqui nesse momento. Eu estava comentando com os nossos amigos aqui da Casa Espírita, puxa, quem diria que nós teríamos a oportunidade de termos o doutor Sérgio numa sala da Casa Espírita numa terça-feira, olha só, que oportunidade fantástica para nós aqui, né? E tudo isso devido à tecnologia, né? Possibilitado por essa tecnologia que, graças a Deus, ela tem auxiliado em muito a humanidade, né? E agora as reuniões espíritas que estão sendo todas online, né? A grande parte, né? E agradecer mais uma vez o senhor, viu? Pela sua generosidade, pelos estudos, e a gente fica muito feliz de poder contar com o senhor aqui. O Hermílio tem uma pergunta. O Hermílio, o senhor conhece ele? Não é pergunta não, só queria mandar um abraço pro doutor. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, é um prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Ele foi embora do Rio de Janeiro. Agora ficou fácil, só usar o Zoom aí e tal. Verdade. A Renata ali, a Renata tá no Japão ali. Família bem? Fala, Renata. O Mazé tá longe também, é 1 hora daqui. Dá para vir a pé. Oi, Ana Maria. Apareceu, Ana Maria. Tamo aí, pessoal. Oi, doutor Sérgio, um prazer, viu? Opa, tudo bem? Como é seu nome? Ana Maria, doutor Sérgio, o senhor me conhece, mas já esqueceu, né? Eu estou no grupo também da oração. Que ótimo. Muito prazer, que bom tê-la aqui também. Você mora onde, Ana? Aqui em Campo Grande. Tá bem.
Muito bem. Já estive aí umas 2 ou 3 vezes, eu acho. Não, mais que isso, doutor. Tá bom. O senhor esteve aqui mais do que 2 ou 3 vezes, eu acredito, né? Porque eu já ouvi aqui eu acho que umas 3 vezes. Pelo menos no grupo espírita do Sanches, 2 ou 3 vezes. Mas estive no Tizen também, com o João, muitas vezes. Quase Então. 20 anos. Enfim, é uma família muito querida, não é? Sim. Muito bem. Doutor Sérgio, nós vamos fazer a fluidificação da água. Se o senhor quiser continuar conosco, fique à vontade, tá? Nós vamos colocar agora um vídeo da nossa amiga Rosana, lá de Goiânia, né? Que sugeriu a nós um passe à distância e a fluidificação da água. Vou pedir aos companheiros que peguem um copo d'água, né? Para quem for querer fluidificar a água. E vamos fazer uma prece antes, né, da fluidificação. Vou pedir por Emílio, fazer a prece para nós. Então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, mentalizar esses minutos de encontro com amigos, pessoas muito queridas nossas, da estrada, de viagens, de trabalhos. Que o Senhor nos abençoe para que possamos fortalecer os vínculos através da tecnologia que possibilita, mesmo que distantes, sejamos próximos. Abençoa-nos, Senhor, cada um de nós, nossos familiares, nossos lares. Ampara-nos, Senhor, nesses dias de dúvida, de receios, mas também de confiança, de que, como tudo vai passar, tiraremos desses momentos lições de crescimento, de aprendizado, também de resignação, de paciência, de perseverança, os pensamentos do bem. Pedimos aos amigos espirituais compaixão pelas nossas almas, as muitas imperfeições que temos, mas que o Senhor beneficie, neste momento, a água aqui colocada, este veículo universal de transferência fluídica, para que seja colocado ali os melhores remédios para nós, para os nossos filhos, nosso corpo físico, as energias dos planos superiores, magnetizadas, iluminadas. E principalmente, Senhor, muito obrigado pelos benefícios que essa doutrina de luz, a doutrina espírita, possibilita às nossas vidas. Ampara o Dr. Sérgio junto à sua família, Rio de Janeiro, e despeça-nos em paz, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós vamos, então, ao nosso passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões,
circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus amigos. Todos bem? Bom, para encerrar, nós temos dois recados. O primeiro recado, que os nossos estudos continuam acontecendo. Quem não está participando ou não está no grupo do WhatsApp, entra lá. A sala Noções Básicas está acontecendo no Zoom. O Nosso Lar também. Passe e a corrente magnética. Os institutos não estão acontecendo, né? Mas o ciclo introdutório. Agora, quem é do instituto, vamos entrar no ciclo introdutório, fazer parte da sala, ajudar o instrutor, né? Está tendo, Luciano.
Oi? O Instituto com Cláudio está tendo. Ah, tá tendo? Olha, Tá, a gente está tendo, sim. Com o Cláudio. que bom, que bom. Que bom, não sabia. E a outra, o recado, terça-feira que vem está confirmado a irmã Ila Pinheiro, a irmã católica. Já conversamos com ela, ela já vai estar organizando para a gente aí, estar conosco. Aproveitar a tecnologia para chamar os amigos de distância longa, né? Mais distante. Ela é de Fortaleza, né? E vai estar com a gente aí na terça-feira que vem. Até a gente voltar presencial, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor aí para usar esses amigos bacanas aí, né? De longa distância e que tem uma O oratória. presencial pode continuar sendo transmitido assim também depois. Vamos verificar. Nós temos dificuldade de internet lá, né? Teria que instalar lá no centro uma internet. Porque é uma oportunidade para as pessoas que não conseguem ir até o centro, de repente. Exatamente. Malu, quer falar mais alguma coisa? Luciano, você está me escutando? Oi? Você está me escutando? Eu estou escutando. Quem está falando? Luci. É a Luci. Oi, Luci. Deixa eu te perguntar. Pode continuar pegando doação? Pode. Para fazer as cestas básicas? Pode? Pode. A Fabiana então, vai entrar agora. Eu estou mandando tudo lá na Arquiteca, tá? Bom, tem recebido lá dos seus familiares, dos seus amigos. Tá ótimo. Já foi feito, bem lembrado aí, Luci, nós entregamos esse sábado agora, organizado pela Malu, pela Cláudia, pelo Vitor, né? Nós fizemos uma entrega de cestas, né? Que nós ganhamos ou dinheiro, ou alimentos, e foi entregue lá um pãozinho, né? A Marley fez a atividade da criança, né? Da evangelização, teve um jornalzinho espírita, foi emocionante. Eu levei em 5 casas, fiquei muito feliz. Sabão, né? O pessoal organizou um sabão, aquele sabão caseiro, né? De álcool, para limpeza e tudo mais, foi muito bom. Teve uma pessoa que eu fui com a Cláudia, ela falou, nossa, chegou na hora. Eu falei, meu Deus, chegou em cima. Então são uns momentos aí que a gente vai contornando. A Fabiana está falando aqui que vai fazer uma nova entrega, sem ser esse sábado, no outro sábado. Viu, Luci? Ok. Cada 15 dias. Alguém mais, gente, quer falar? Aproveitar aí a ferramenta. Mazé, seja bem-vinda, Mazé. Gente, a Mazé está conosco também, de Nova Alvorada do Sul. Aí, ó. Né, Mazé? Seja bem-vinda. Fernei, quem mais está de longe aí? Fernei, da Colômbia, Carta Regina, também. Regina ressuscitou. Regina. Tem o 92558801, que eu não sei quem é, seja bem-vindo. Renata, do Japão. Renatinha. Natinha do Japão. E o Zé, né, Zé? Tudo bem, Zé? Juca, sejam todos bem-vindos. 5 quadros de distância. Muito bem, gente. Mais alguma coisa? Dona Malu, Hermílio, Marley, quer falar alguma coisa? Ana Maria? Ninguém mais? Não, eu estou satisfeita e eu adoro reunião assim. Por mim, podia ser sempre assim. O Carita, a gente não conseguiu fazer a live no Facebook porque parece estar sobrecarregado lá. Eu testei 2 dias à noite, ontem, não sei se alguém chegou a entrar, eu estava colocando vídeo de música para testar, para não acontecer o que aconteceu hoje, mas chegou na hora que o trem não entrou no Facebook, não conseguiu a conexão Zoom Facebook.
Mas está gravando. Mas sabe o que que é? Já tem algumas semanas no grupo da comunicação que acontece isso em todo o Brasil. Um monte de gente não consegue acessar. Quase todas as casas estão com dificuldade. Não, porque sobrecarrega, com a quarentena, todo mundo está fazendo live, né? E aí sobrecarrega o Facebook mesmo. O YouTube está funcionando ou não? Principalmente à noite, né? O YouTube, eu acho que vai ser mais fácil conseguir. O Facebook, tá todo mundo reclamando. Facebook, Instagram, bem difícil de fazer live. À noite, assim, nesses períodos. Está acontecendo no mundo todo. Oi, Renata. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Aqui também. Eu geralmente não fico sem internet. E no meu celular também. Eu não fico sem internet, mas tá falhando dentro de casa, tá falhando na rua, no meu celular, é o mundo todo. Então, tá todo mundo usando internet agora. Então, gente, eu vou tentar no YouTube. O Zoom aqui tem a possibilidade de jogar para o YouTube. Vamos ver se semana que vem a gente consegue o YouTube. Ok, então, gente, uma boa noite a todos e até o estudo e até terça que vem, né? E daqui a pouco eu vou editar aqui o vídeo do Sérgio e vou carregar no Facebook, tá? E aí vai Amanhã estar lá, não vai ter, Luciano? Amanhã não vai ter prece? mediunidade, tem vibração amanhã, 7h30. Uhum. Tá. Okay? No Zoom também? No Zoom. Quem quiser participar da vibração amanhã, manda um alô para mim, eu coloco lá para estar junto fazendo a vibração. É que a gente tem os médiuns da Casa Espírita, meus amigos, e nós não estamos indo à Casa Espírita fazer a atividade mediúnica, né? Então, nós reunimos 7h30, os médiuns, nós somos acho que uns 20, e aí às 7h30 a gente faz uma vibração, né? Então, quem quiser participar, eu vou abrir para todos que quiserem, tá? Não é um trabalho mediúnico, é apenas uma prece, uma vibração pela Casa Espírita, pelo nosso lar, tá? Como foi o passe hoje? Fernei, tudo bem, Fernei? Sim, Luciano, muito bem, muito bem. Bueno. Muito bem, então. Renata, tudo bem? Tá, joia. Muito Eu bom. queria aproveitar essa semana e participar, porque essa semana eu estou trabalhando à noite. Ok. Então eu mando para você o link. Quem mais quiser, se não tiver o meu WhatsApp, me pergunte agora, eu mando o WhatsApp, a gente coloca também no link, no grupo da vibração. Bacana, gente? Então, uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós, né? Uma boa noite, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau.